Seja bem-vindo ao nosso canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, faça comentário, já deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva mesmo. Ajude esse canal a crescer. Se você não conhece o nosso trabalho, a gente vai estar sempre colocando aqui matérias sobre Israel, sobre Apocalipse, tudo que envolve a volta de Jesus. Hoje eu vim trazer uma matéria sobre Israel. Eu peguei do canal Realidade Israelense. Na manchete está assim: Irã diz que Estados Unidos não ousa atacar por medo de provocar agressão a Israel. Chefes de guardas iranianos descartam a guerra psicológica dos Estados Unidos. Dizem os porta-aviões enviados para a região não uma ameaça, mas um alvo. Se eles fizerem um movimento, nós bateremos na cabeça. Uma importante autoridade iraniana rejeitou no domingo a escalada militar dos Estados Unidos na região como uma guerra psicológica, dizendo que os Estados Unidos não atacarão por medo de provocar um ataque iraniano contra Israel. O posicionamento das forças militares dos Estados Unidos no Golfo Pérsico é mais da natureza da guerra psicológica. Eles não estão prontos para uma guerra, especialmente quando Israel está dentro do nosso alcance, disse o vice-presidente do parlamento iraniano Ali Motahari no domingo, segundo a agência de notícias Fars. Além de seus próprios mísseis, representantes do Irã como Hezbollah no Líbano, o Jihad Islâmica Palestina na faixa de Gaza, tem centenas de milhares de foguetes destinados a Israel. O ministro da Energia de Israel, um confidente do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, alertou no domingo que as crescentes tensões entre Estados Unidos e Irã podem levar a República Islâmica a lançar um ataque com mísseis contra Israel. Sentinel, Estados Unidos, a tensão do Irã pode levar foguetes em Israel. O ministro da Energia de Israel, Yoav Sentinel, fala durante uma entrevista a Reuters no Cairo, Egito. Foi em 14 de janeiro de 2019, o corpo de guarda da Revolução Islâmica do Irã poderia disparar mísseis contra Israel ou ativar seu representante do Hezbollah ou Jihad Islâmica Palestina contra o Estado judeu, se as atuais tensões entre Irã e Estados Unidos continuarem a aumentar, disse o ministro da Energia, Yoav Sentinel, no domingo. As palavras de Sentinel em entrevista da rede Inet ocorrem em meio a crescentes tensões entre Washington e Teherã, capital do Irã, que nos últimos dias levarão a uma pressão econômica militar maior para que o Irã retorne à mesa de negociações e negocie o acordo nuclear, enquanto a República Islâmica disse que aumentará seu enriquecimento de urânio e continuará a sacudir seu próprio armamento contra os Estados Unidos. A questão é o seguinte: os Estados Unidos mandou vários aviões e mísseis ali perto do Golfo Pérsico para intimidar o Irã. Então o Irã tem vários mísseis e ele tem o apoio do Hezbollah, que tem mais de 150 mil mísseis que atingem tranquilamente Israel. Tem o Jihad Islâmico, que é um grupo terrorista que está na faixa de Gaza, que também tem milhares de mísseis. O que eles estão querendo dizer? Que os Estados Unidos não têm coragem de atacar eles, porque sabe que se atacar eles vão atacar Israel. O Irã tem bomba atômica, tem um arsenal que hoje meio que equipara a Israel. Se fosse uma guerra entre eles, Israel poderia sobressair alguma coisa, mas eles sobressairiam outras. E os mísseis do Irã, eles não atingem, até que se sabe, lá no território dos Estados Unidos. Então, em vez de atacar os Estados Unidos, eles atacariam Israel. Israel está cercado pelo norte, pelo Hezbollah, ali no sul do Líbano. No sul está pelo Jihad Islâmica e também pelo Hamas, que com certeza ia ajudar a destruir. Do lado tem o Irã, também tem a Síria. Então Israel está cercado por vários mísseis. Então, se os Estados Unidos continuarem, eles podem entrar em uma guerra sem problema para eles. Então, é uma ameaça que eles estão fazendo para os Estados Unidos, que eles não têm medo,
e que Israel ia pagar. Então Israel está num estado de alerta e de perigo iminente, já que os dois têm armas nucleares. Uma guerra ali não ficaria muita coisa nem de um lado nem de outro. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma profecia de um pastor muito sério, que ele fala sobre a Terceira Guerra Mundial. E outros canais também estão falando, aliás, quase todos os canais estão falando sobre a Terceira Guerra Mundial, que pode acontecer no dia depois do Tratado de Paz. É algo muito perigoso. Mas eu sinto que devo compartilhar com vocês mediante os últimos acontecimentos mundiais, mais especificamente relativos a Israel e a situação na Venezuela e a tensão entre Rússia e Estados Unidos. E eu peço que você preste o máximo de atenção, por favor, no que eu tenho para dizer a você. No dia 1º de fevereiro de 2019, logo pela manhã, bem cedo, eu fui fazer a meditação bíblica e quis fazer um estudo em Apocalipse, mais especificamente no capítulo 13, e peguei o celular para que eu entrasse no aplicativo que eu uso, My Bible, para que eu verificasse o termo original no grego de algumas palavras da versão ACF em português, que é a versão que eu uso. E quando eu fui clicar no aplicativo, eu realmente não sei se eu não cliquei no aplicativo correto ou se mesmo clicando no aplicativo do My Bible, o que abriu foi na verdade o aplicativo do WhatsApp. Imediatamente eu iria fechá-lo. Porém, eu percebi que tinha uma mensagem ali no topo de um número que eu não conhecia, alguém que nunca tinha escrito para mim, e o final da mensagem, que era o que estava aparecendo ali, chamou minha atenção e dizia: o mundo vai virar de ponta cabeça. Quando eu li aquilo, achei que, por bem, eu deveria ler logo aquela mensagem antes do estudo em Apocalipse, porque julguei que poderia ser algo mais do que uma mera coincidência. E aquela mensagem tinha chegado naquele instante. Então eu abri a mensagem e eu quero compartilhar com você o que está sendo dito nela. Porém, quero adiantar que eu faço isso apenas por um desencargo de consciência. E a pessoa que me enviou essa mensagem já me autorizou a fazê-lo. E a mensagem diz exatamente isso. A graça e a paz do Senhor Deus. Caro pastor, assistindo a alguns vídeos do Senhor, senti que devia te passar algumas informações. Bem, há alguns anos, o Senhor Deus vem nos dando alertas a respeito que nós não temos mais tempo. E tem um irmão nosso, já idoso, que há uns 12 anos atrás, ele estando em oração, Deus falou com ele e mostrou algumas datas de acontecimentos que começarão esse ano. Peço que, por enquanto, guarde para si essas informações. A Terceira Guerra Mundial começará em junho desse ano, 2019. Será uma guerra rápida. A Rússia lançará mísseis nucleares para vários países do mundo. Os Estados Unidos serão completamente destruídos. Grande parte da Europa também será destruída. Países do Hemisfério Sul serão preservados, mas todos serão dominados e controlados. Inclusive o Brasil será dominado em setembro desse ano. Em novembro, todas as igrejas serão fechadas. O mundo passará a ser governado por um governo extremamente comunista. Por favor, mantenha meu perfil em sigilo. Meus irmãos, vamos nos preparar. O mundo vai virar de ponta cabeça. Meus queridos irmãos, eu confesso que eu a princípio duvidei dessas informações. Isso foi passado para mim no dia 1º de fevereiro de 2019. Porém, mediante os acontecimentos desde fevereiro até agora, início de maio, hoje é dia 1º de maio, ou seja, 3 meses se passaram,
eu tenho percebido uma convergência para isto que está sendo dito aqui. De modo que há uma tensão cada vez maior entre Estados Unidos e Rússia, e especialmente agora por conta da situação da Venezuela. E hoje é dia 1º de maio, eu não sei como está sendo o desenrolar dos acontecimentos hoje na Venezuela, porque nesse momento eu estou num local retirado, inclusive sem sinal de internet, e eu acho que eu não deveria esconder isso de você. Não estou dizendo que vá acontecer, mas que é possível que aconteça. Essa pessoa que me deu essa informação é alguém que mora em outro estado do Brasil, aliás, um estado bem distante de onde eu moro. Não me conhecia pessoalmente, me conheceu por alguns vídeos do YouTube. E, como ele mesmo disse, ele sentiu, da parte de Deus, que deveria passar algumas informações, falando a respeito desse homem idoso que ele conhece, um homem de oração, que há 12 anos atrás teve revelações a respeito de 2019. Pois muito bem, eu achava muito próxima essa data, junho de 2019, para um desenrolar de uma terceira guerra mundial. Porém, quando eu soube que o Tratado de Paz que os Estados Unidos estão tentando entre israelenses e palestinos foi marcado para o final do Ramadã, início de junho desse ano de 2019, imediatamente eu me lembrei do que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de número 3. Eu vou ler a partir do 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Eu poderia continuar a leitura, peço que você depois o faça, e peço que você... Então é isso, irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.